Olá a todos, Shalom, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão hoje? Bom, hoje eu não tinha pensado em ministrar, ou fazer alguma live, mas glória a Deus, né? O Senhor sempre nos dá motivação, nos dá motivos suficientes para falar dele, para anunciar as verdades dele. Como diz a palavra, né? Eu no caso, não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão da verdade. Primeiramente, a verdade é nosso Deus, a verdade é o Espírito Santo, então a verdade é a palavra de Deus. Então, eu não posso abrir mão da verdade, né? Eu não posso abrir, e nós, como igreja, nós, como filhos, nós também não podemos abrir mão da verdade. O que é a verdade, né? Primeiramente, eu falei que a verdade é quem é a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra. Mas agora, quem? Ou seja, o que é a verdade? O que é? A verdade são todos os princípios, valores, né, morais que estão contidos em Deus e que estão dentro de nós. Porque Deus colocou em nós a sua lei, Deus colocou em mim a sua verdade, né, em nome de Jesus. E que é verdade hoje eu queria falar ou sobre quais verdades hoje, que a verdade é tudo aquilo que é contrário, né, à mentira, que é contrário a eu um pouco cansado, né? Mas a verdade é tudo aquilo que é contrário à falsidade. A verdade é tudo aquilo que é contrário ao engano. A verdade é tudo aquilo que é contrário, né, àquilo que é meia verdade. Então, meia verdade diante de Deus e para mim é uma mentira. Por quê? Porque a verdade é 100% pura. A verdade genuína é 100% pura. Não existe meia verdade. Não existe meia verdade. Porém, uma mentira sim pode ser disfarçada de meia verdade. Tá certo? Então, assim, gente, nós estamos vivendo tempos muito lindos, tempos onde nós vemos muita informação, como já vocês sabem, nós sabemos, mas eu quero dizer para você que quando não havia redes sociais, como hoje, nas pregações era isto que prevalecia, a verdade. A verdade era o que prevalecia. A verdade conquistou milhões de almas para Jesus, né? A verdade fez muitos milagres, a verdade causou muitos sinais, a verdade libertou muita gente, a verdade levou avivamento a nações inteiras. A verdade não precisa de redes sociais, a verdade não precisa da tua ajuda, a verdade não precisa da Grécia, a verdade não precisa da Roma, a verdade não precisa de mim, não precisa de você, a verdade não precisa de intelecto humano, porque a verdade é pura em si própria. A verdade não precisa, né, de mim e de você. A verdade é Deus, a verdade é eterna, a verdade é absoluta. A verdade é absoluta, 1000%, totalmente, autenticamente, genuinamente a verdade, aleluia, absoluta e definitiva. Amém? Você fizer com a verdade, que você acrescentar a verdade, já você está adulterando, e a verdade, como tal, deixou de ser verdade. Por causa de quem? Por causa de você, ou por causa minha. Porque eu compreendo, a água, é simplesmente água, H2O, é pura. Porém, a partir do momento que você coloca até uma partícula minúscula de sal, ou uma partícula minúscula de açúcar, essa água
perdeu a sua pureza. Perdeu a sua pureza. Então, a verdade não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado. Nós não podemos abrir mão da verdade. Eu não posso abrir mão da verdade. Amém? Você não pode abrir mão da verdade. Eu não conheço, aleluia, pessoas, homens, mulheres. Eu conheço muita gente que prega. Eu conheço muita gente que ministra, conheço muita gente que pastoreia, conheço muita gente, literalmente, conheço muita gente mesmo, no norte do Brasil, no sul do Brasil, no leste, no oeste. Conheço muita gente, né? Mais no norte, mas cristã evangélica, o que se diz cristão evangélico. Porém, hoje em dia, né, eu tenho aqui alguns anos e eu dou glória ao nome de Jesus, glória a Deus, que desde que Deus me enviou, desde que Deus me trouxe para este país, para esta nação, para o Brasil, porque foi Deus que me trouxe, foi Deus quem colocou no meu coração, amém? Foi Deus quem colocou na minha vida, no meu espírito, nos meus pensamentos, no meu sentimento, no meu desejo. Deus colocou o Brasil, Deus colocou, né? Deus colocou no meu coração, Deus, a nação do Brasil. Amém? Deus colocou você, que é brasileiro. Deus colocou, aleluia, você que é homem ou mulher, pastor ou pastora, que são brasileiros. E eu chorei por você. Eu chorei pela tua vida, eu chorei pela tua alma, eu chorei pela tua salvação. Chorei diante do Senhor Jesus. Amém? E eu estou aqui no Brasil já há alguns anos já. Somente de casado com brasileira já tenho, vou fazer agora dia 29 de janeiro, eu vou fazer 29 anos, desculpa, vou fazer 15 anos de casado, 15 anos de matrimônio com a missionária Nelson, mulher de Deus, a minha esposa, uma das mulheres, uma das pessoas que tem me refletido Jesus na vida. Glória a Deus pela minha esposa. Bendigo a minha esposa, ela está em Manaus de férias com meu filho. Bendigo ela em nome de Jesus. Amém? Mas eu não posso abrir mão da verdade, porque a verdade é Yeshua. Yeshua falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai até o Pai a não ser por mim, a não ser de mim. Amém? Ele é a verdade. Então, quando você querer agradar a uma doutrina, quando você começa a querer buscar agradar a um homem, a um líder, a um presidente de ministério, a uma placa da igreja, a uma denominação evangélica, porque uma denominação conhecida é uma denominação nacional, é uma denominação internacional. Quando eu, como profeta, como filho do Eterno, quando eu decido buscar agradar mais a essa pessoa, mais ao homem, para o meu próprio benefício, eu já estou abrindo mão da verdade. Eu estou abrindo mão da verdade. É verdade. Nós estamos abrindo mão da verdade. Porque o nosso chamado é verdadeiro. O meu propósito em Cristo, meu propósito em Deus é verdadeiro. Glória a Deus. Amém? Então, quando nós buscamos, pelos nossos próprios benefícios, agradar pessoas, a líderes, em busca de ganância, em busca de uma posição, em busca de uma cadeira, em busca de uma liderança, você está vendendo a sua verdade. Você está barganhando com a tua verdade. Irmãos, eu vou fazer já, se Deus quiser, eu vou fazer quase 29 anos, né? Quase 20 anos, quase não, quase 30 anos. Quase 30, não são 30, mas quase 30 anos no Brasil. Eu conto desde o ano 2007, que foi o ano que Deus me permitiu atravessar pela primeira vez a fronteira, né, do Brasil, da Venezuela para o Brasil. E foi essa vez que eu conto o meu Gênesis, o meu princípio, ser, aleluia, a pregar a palavra no Brasil. Sim, eu comecei a pregar a palavra de Deus desde o ano 2007 no Brasil, para a glória do nome de Jesus.
E até hoje eu não quero abrir mão da verdade, porque pregar a palavra para mim é algo genuíno, é algo verdadeiro, é mais do que uma obrigação, é mais do que é algo que tem que formar parte de mim, é algo que forma parte do meu ministério, do meu chamado, do propósito de Deus, daquilo que eu sou, daquilo que Deus, aleluia, colocou dentro de mim. Então eu não posso abrir mão da verdade. Por isso que você me vê, aleluia, pregando pelas redes sociais, dando as palavras de Deus nas plataformas, no Face, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, né? E enviando, eu não posso abrir mão da verdade. Quizá você não vai assistir, quizá você não vai ver o vídeo, você não vai ver, aleluia, a ministração, você não vai ver a palavra, mas o meu compromisso não é com você. O meu compromisso não é contigo, meu irmão. O meu compromisso não é contigo, minha irmã. O meu compromisso não é com o meu compromisso é com o Deus Todo-Poderoso, porque Ele me chamou para viver a verdade, para pregar a verdade, para anunciar a verdade, para profetizar a verdade. Aleluia. Ele me chamou para ser um homem de verdade, segundo a sua imagem e semelhança, cheio do Espírito Santo, que prega a verdade, que busca agradar somente a Cristo, que busca agradar somente, busca agradar, aleluia, ao Espírito Santo e que quer que o Espírito Santo dirija, guie e direcione sempre para que eu venha pregar a verdade. Em nome de Jesus. Irmão, por pregar a verdade, você vai se levar muitos confrontos. Por pregar a verdade, você vai, aleluia, ser impedido de pregar em várias cidades, em vários lugares, em várias igrejas. Pessoas vão te fechar as portas, aleluia. Pessoas vão fechar as portas das suas igrejas. E eu falo assim com propriedade das suas igrejas, porque quando um homem fecha a porta para a verdade de Cristo, através de um profeta ou de um homem de Deus, ele está fechando a porta para que a verdade não seja liberada, porque ele, aleluia, abrindo mão da verdade para agradar mais a sua igreja. Ou seja, não é Deus que está tomando conta dessa igreja, é o homem, é o líder. Mas o líder faz tempo que já abriu mão da verdade. Muitos pastores fazem muito tempo da verdade. E estão pregando meias verdades, estão pregando somente coisas para agradar os homens, estão pregando somente coach para agradar as pessoas, para chamar atenção, para querer se enriquecer, para querer dinheiro, para encher as suas contas bancárias, para ter sua casa nova, para ter um carro novo, e muita gente está se perdendo, muita gente está morrendo, muita gente está endemoniada, muita gente está influenciada, muita gente está perdida dentro das quatro paredes das suas igrejas. Por quê? Porque os líderes abriram mão da verdade. Então eu posso ver, imaginar no meu espírito Jesus batendo a porta, Jesus batendo a porta, aleluia, nas igrejas de cada ministério ou de muitos ministérios e descendo e falando, conclamando, igreja, meus filhos, abrem a porta, aleluia, e deixem entrar novamente a verdade, deixem fluir a verdade, deixem entrar o Espírito da verdade, deixem entrar para que a verdade governe e domine a igreja novamente, como foi no princípio. E muita gente se esqueceu da verdade. Muita gente deixou, se esqueceu quem é a verdade. Se esqueceu de Jesus. Jesus fala novamente. Jesus continua falando e conhecereis a verdade, vos libertará. Jesus está querendo trazer libertação, aleluia, a todo líder que está, aleluia, debaixo do poder da mentira, debaixo do poder do engano, debaixo do poder de meias verdades, debaixo da falsidade. Jesus diz: porque eu vou libertar a minha igreja da mentira na verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Eu sou o caminho, Jesus falou. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E sem a verdade, a morte. Sem a verdade, aleluia, muita gente está perdida. Sem a verdade, muita gente está doente e enferma no seu coração. Mas Jesus, ele quer e ele deseja libertar, aleluia, a sua igreja, a sua noiva da mentira, da maldição. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tem uma verdade que eu preguei por vários anos lá em Manaus, lá no norte. Essa verdade está aqui em Joel, profeta Joel, no livro do profeta Joel, né?
capítulo 2. Ou sabe, escute a verdade da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor para ti e para mim hoje. Tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte. Toquem, aleluia. Tremam todos aleluia, os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. O dia do Senhor está vindo, está próximo. Amém? Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas espalhadas sobre os montes, um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes mesmos, aleluia, nos anos de muitas gerações. Um fogo consome, aleluia, diante deles, e detrás deles uma chama queima, aleluia, e a terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto, sem nada, aleluia, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. O dia do Senhor está aí, meus irmãos. Essa é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. O dia do Senhor está vindo, está às portas. Já o Senhor está preparando o seu exército. Já o Espírito Santo selou a geração que vai receber ao Jesus, que vai receber ao Messias, que vai receber ao Deus Todo-Poderoso vindo nas nuvens para levar a sua igreja a uma dimensão pura, livre da mentira, livre do engano, livre da falsidade, livre das meias verdades, livre do adultério, da corrupção, da imoralidade, livre do sodomismo, livre da Babilônia. Então é o tempo de tocar a trombeta. É o tempo de tocar o chofar. É o tempo de abrir a boca. Irmãos, eu tenho aprendido que tem muitas formas de nós tocarmos e de sermos chofares. Eu tenho um chofar, né, de antílope de ônix, mas é espiritual. Tem vezes que eu preciso, que Deus precisa me usar. Eu falo sempre assim: hoje Deus vai fazer ressoar o chofar humano. Hoje Deus vai me usar. Hoje Deus vai fazer como Ele quer, porque eu sinto no meu espírito, pelo Espírito Santo, que hoje Deus algo vai fazer comigo e através de mim Ele já colocou liberar, tocar trombeta em Sião. Muitas vezes tocar trombeta é abrir, aleluia, a boca, é denunciar a mentira, é denunciar o engano, é denunciar a falsidade, é denunciar, aleluia, falta de santidade, a falta de temor de Deus na igreja, a falta de respeito, a falta de obediência. Porque a verdade denuncia toda irreverência, toda falta de temor dentro do templo. E, irmão, não estou falando de religiosidade, não estou falando de dogmas de homens, estou falando da verdade, estou falando, aleluia, de trazer de volta a essência verdadeira, pura da igreja. Nós somos chamados para sermos santos por dentro e por fora. Não somente de aparência de santo, somente para Deus nos chamou para sermos santos por dentro e por fora, de dentro para fora, não somente para termos a aparência de piedade, a aparência de santidade, a aparência de homem ou de mulher de Deus, para sermos, vivermos e sermos homens cheios do Espírito Santo. Homens que vivem a verdade, que pregam a verdade, aleluia, que não se conformam com a mentira, que não se conformam com um sistema mentiroso, enganoso, religioso e falso. Irmãos, eu me canso, nunca me cansarei de dizer. Quando eu falo isso, eu pareço um homem arrogante.
Parece uma pessoa arrogante, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha alma, Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece as minhas fraquezas humanas e carnais, Deus conhece a minha vida, a minha fortaleza, mas Deus conhece também que eu amo a verdade. Deus conhece a minha vida, assim como Deus conhece a tua também. Mas eu falo por mim, porque eu não conheço a tua vida. Eu conheço o que eu vivo. Eu conheço as minhas falhas. Eu conheço os meus pecados. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço o Deus que me conhece perfeitamente. O Deus que sabe quem sou eu. O Deus que me examina, que me sonda. O Deus que me conhece melhor do que eu mesmo. Esse eu conheço. Amém? Então eu não posso falar de você. Eu não posso falar de fulano. Eu não posso falar de crano. Eu não posso falar de mengano. Eu posso falar de mim. Aquilo que Cristo fez na minha vida, daquilo que Cristo, aleluia, está fazendo em mim, porque aquilo que Cristo fez na minha vida é verdade, aquilo que Cristo permitiu na minha vida é verdade, aleluia, aquilo que Cristo arrancou, aleluia, da minha vida é verdade, a mentira que eu vivia, Cristo, pela sua verdade, pela sua palavra, ele tirou, amém? E é por isso que eu falo, e pareço muitas vezes arrogante, quando eu falo que para mim, um homem, por mais sábio, por mais conhecedor, por mais homem, por mais apóstolo, por mais profeta, por mais pastor que seja o homem de Deus, irmão, por mais eloquência que tenha no falar, ele não vai me enganar, ele não vai me seduzir, eu não vou me deixar enganar. Eu não vou vender a minha verdade. Eu não vou trocar a verdade. Eu não vou abrir mão da verdade que Deus tem me mostrado, me revelado, me ensinado e que eu tenho buscado na fonte. Eu não vou abrir mão da verdade. E para mim a verdade é que se você descuida a tua salvação, que se você descuida o teu ministério, aleluia, outro virá, outro que Deus separou melhor do que tu, cheio de Deus, que ama a Deus de verdade, e ele vai tomar conta. Ele vai fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se da história de Saul. Lembre-se da história de Esaú e de Jacó. Se importou com a primogenitura. Esaú não se importou com as promessas. Esaú não se importou com a herança. Esaú não se importou com aquilo que era para ele carregar como herança do pai, que era uma herança eterna da próprio Deus, o qual ele vendeu por um pratinho de feijão. O Saul, por dar ao exército de homens, por querer agradar aos homens, ele preferiu desobedecer. E depois ele foi confrontado pelo profeta e ainda ele quis questionar o profeta, ele quis se defender, ele quis se achar o homem que não abriu mão da verdade. Mal sabendo ele que ele já tinha aberto mão da verdade, ele já tinha abrido mão da verdade, ele tinha desobedecido ao Senhor, ele fez a vontade dos homens contrário à vontade de Deus. Ele decidiu agradar aos homens, ele decidiu querer agradar, querer parecer um bom som, ser um bonzinho para os homens, se tornando abominável e desagradável a Deus. Por isso, irmão, que a palavra de Deus fala assim, que para Deus não importa tanto o sacrifício que tu faças, porque de que adianta você fazer milhares e tantos sacrifícios se você não vai obedecer ao Senhor? Se você não vai fazer a vontade de Deus, se você não vai pregar a verdade, se você não vai denunciar a mentira, se você não vai denunciar o falso profeta, se Deus não abre mão da verdade, como eu vou abrir mão dele? Como eu vou abrir mão da verdade? Como é que nós, irmãos, como é que nós, na nossa humanidade, ou na nossa insensibilidade com o Espírito Santo de Deus, como é que muitos homens hoje em dia, irmãos, trocaram a verdade por vaidade, trocaram a verdade por vaidades, trocaram o evangelho do reino por um carro, por uma casa, por um ensino mal contado,
por palestras de coach, por palestras terapêuticas de coach, de pessoas que somente querem se enriquecer, somente levando para as pessoas ou para a igreja uma mensagem para que as pessoas se sintam confortáveis, para que as pessoas se sintam agradáveis dentro da igreja. E é como eu falo, como eu prego. Esta geração de hoje está pregando uma mensagem, que está preparando uma igreja, não é para ser arrebatada, não é para ir com Jesus, não é para estar na eternidade, sino para ficar na terra, para ficar no sistema, para querer ainda usufruir e ficar usufruindo das coisas boas do sistema que levam à morte, que levam às trevas, que levam ao lago de fogo. A igreja, os líderes estão preparando uma igreja para entrar pela porta larga. E eu vejo hoje muita gente, muitos ministérios que estão vivendo dentro da porta larga. Igreja vivendo e pregando a porta larga, disfarçada do reino, disfarçada do evangelho, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus. Quando o verdadeiro evangelho, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo Jesus, segundo Yeshua, segundo o Espírito Santo de Deus, o evangelho de verdade está baseado em renúncia, em perder para ganhar tudo, em deixar para trás, em enterrar os mortos, ou deixar que os mortos enterrem seus próprios mortos. Só que o evangelho de hoje, ele ensina e prega, os líderes pregam e ensinam. Não tem que te preparar, porque se preparar é bom. Não é pecado se preparar. Irmão, se preparar, estudar, não é pecado. Pecado é desobedecer. Pecado é deixar de fazer aquilo que é bom, segundo a palavra, segundo o coração de Deus, aquilo que Deus te mandou fazer, e pela tua preparação, pelos teus estudos, hoje você não está fazendo nada daquilo que Deus te mandou. Por causa dos estudos de uma profissão, não está fazendo nada, absolutamente nada, com a verdade que Deus revelou, que Deus mandou, que Deus deu o comando faz anos para fazer, e que hoje, pela profissão, pelos estudos, pelo conhecimento, por el poder de Grécia, pela influência da Grécia, não estão obedecendo a Deus. Estão se tornando ricos, estão sendo cada vez mais sábios segundo o entendimento do mundo. Aparentemente são pessoas que são cultas, pessoas que não matam, que não roubam, pessoas que vivem sua vida, pessoas que estudaram e que aparentemente para o sistema são pessoas preparadas, que merecem o lugar que tem, que merecem a profissão que tem, que merecem o salário que tem, porque se preparou, porque estudou, porque ralou para isso. Mas de que adianta, diz a palavra de Deus, de que adianta ganhar o mundo inteiro, de que adianta ganhar o mundo tudo e você perder no inferno, e você perder a tua eternidade, aleluia, no eterno lago de fogo, tu ter todas as profissões, o melhor salário, aleluia, viajar pelo mundo tudo, usufruir do teus estudos, do teu trabalho, e você perder a tua alma, porque você nunca quis, aleluia, você nunca quis obedecer à verdade, porque pela tua profissão, pelo teu estudo, pelo teu conhecimento, você já abriu mão da verdade faz muitos anos. E é por isso que eu falo, meus irmãos, desde aqui da minha casa, e em nome de Jesus, cuja presença estou agora pela graça e pela misericórdia somente dele, meu irmão. Eu não estou aqui para condenar nem para julgar a ninguém. Mas a Bíblia me diz em Romanos que se julgar, julgue segundo a reta justiça. E a reta justiça, a justiça que é reta, que não se dobra, é a justiça que vem de Deus. Porque a minha justiça, a tua justiça, a justiça do homem, do mundo, é trapo de imundícia. Não serve para nada, não presta, é lixo. É lixo, é um trapo de imundícia. Então não temos, aleluia, não temos como nos justificar diante de Deus. Não temos desculpas diante de Deus. Você não tem desculpas. Não tem desculpas. Não tem nada válido de desculpas que você possa falar para Deus diante dele e dizer: Ah, Senhor, mas é que eu estou para isso, para ajudar a pessoa, para ajudar o próximo.
adianta eu ajudar o próximo longe da vontade de Deus? De que adianta ajudar o próximo longe, fora da vontade do meu Deus, que me chamou com um propósito eterno para fluir, para ser dentro de uma área específica, porque Deus é um Deus eterno e Ele faz. Porque mesmo você fazendo aquilo que parece bom, você está fora da vontade de Deus. A palavra do Senhor que fala em Apocalipse, capítulo 3, fala assim: Vê, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te. Onde deu a verdade? Onde foi na tua história que você abriu mão da verdade? Onde foi que você abriu mão? Deus colocou no teu espírito, no teu coração, e hoje de Deus. Irmãos, para a glória de Cristo Jesus, eu estou estudando medicina. Vou começar o terceiro ano de medicina, estudando lá no Paraguai. Eu estou aqui no Brasil. E uma coisa que eu falo para o Senhor, meu Deus, é mais uma ferramenta que Deus coloca nas minhas mãos. Não somente para ser uma pessoa culta, reconhecida, não para receber bajulações, desculpa a palavra, não para receber palavras de puxa-sacos. Pessoas que outrora me julgaram, me condenaram, me fecharam as portas e me disseram hoje, oh, o doutor, hoje o profeta, o missionário. Irmão, eu continuo sendo o filho de Deus, um profeta, aquele que não abre mão da sua verdade, mesmo por um título desse mundo. Em nome de Jesus. Porque mesmo sendo médico, se Deus me permite chegar até o final, e eu vou chegar, eu vou continuar pregando a verdade. Eu vou continuar confrontando a mentira. Eu vou continuar confrontando a igreja que vive na mentira. Eu vou querer, e eu quero, e eu vou continuar pregando a verdade que confrontará uma igreja que vive na mentira, que está confortável com o engano. De meia tigela. Eu não sou um profeta somente para te agradar, para encher o teu ego. Eu sou um profeta que vem para dizer: assim te disse o Senhor hoje. Se você abrir mão da verdade, aleluia, Deus também abrirá mão de ti. Porque quando você abre mão da verdade, você está dizendo para Deus: eu estou te negando. E a Bíblia fala que quem negar o Filho de Deus, Filho do homem, Deus o negará diante dos anjos. Quando você abre mão da verdade, dos teus princípios, da tua essência, da tua fragrância, que é somente Cristo, que é somente a palavra de Deus, você também será negado. Então não busque respaldo de Deus. Não busque respaldo de Deus longe da vontade de Deus. Não busque respaldo de Deus fora da vontade de Deus. Não busque o milagre, não busque o sobrenatural, que quando você esteja fora da vontade de Deus. Deus não é louco. Deus não é palhaço. Deus não é palhaço. Deus de Deus não se burla ninguém. Porque tudo aquilo que o homem semear, é isso que o homem mesmo vai colher. Tudo que você tem plantado, é isso que você vai colher. Se você tem plantado, pregado, ministrado, liberado mentiras, falsidade, meias verdade, você vai colher mentira, você vai colher condenação, você vai colher porque você abriu mão da verdade. Hoje a palavra é forte. Hoje a palavra é confrontativa para mim, para ti. 7 vezes caiu justo. A Bíblia está falando que 7 vezes caiu injusto como exemplo. Ou seja, Deus está dizendo que 7 vezes, muitas vezes vamos pecar, mas 7 vezes Deus o levanta. Deus vai te levantar. Se eu quiser que Deus me levante, Deus vai me levantar, porque eu vou clamar, eu vou buscar ao Senhor, eu vou achá-lo, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou dizer: Senhor,
Tem misericórdia de mim? Tem compaixão de mim? Porque uma coisa que eu tenho, meus irmãos, parece orgulhoso novamente daquilo que eu vou falar. Eu não vou deixar que o diabo, eu não vou deixar que Satanás, eu não vou deixar que nem Jezabel, eu não vou deixar que nenhum espírito imundo, eu não vou deixar que nenhum demônio, eu não vou deixar que nenhuma pessoa usada pelo diabo, eu não vou deixar que nenhuma pessoa usada pelo demônio de religiosidade, eu não vou deixar que ninguém me manipule, ninguém me use. Eu não vou deixar que ninguém venha me tirar da vontade de Deus. Eu não vou deixar que ninguém tire a minha tocha da mal que Deus colocou na minha vida. Eu não vou deixar que ninguém venha apagar o fogo do Espírito Santo da minha vida. Eu não vou deixar, porque esse fogo está aqui. E esse fogo se chama o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. É o chamado de Deus na minha vida. Oh, aleluia. Eu sei que ainda pessoas vão deixar de andar comigo, como já no passado já deixaram de andar comigo, porque não suportam essa doutrina, não suportam o evangelho de poder, não suportam confronto, porque o evangelho é a verdade. O evangelho, a verdade, quando ele é pregada, quando ele é ministrada, a verdade, quando ele é liberada com poder e autoridade, ela vai confrontar a tua mentira, ela vai confrontar o teu engano, ela vai confrontar a tua religiosidade, ela vai confrontar a tua falta de santidade, ela vai confrontar a tua falsa santidade, ela vai confrontar a tua falsa espiritualidade. E a verdade mata. A verdade não erres. Lembra-te muito bem, em nome de Jesus. A verdade também mata. E conhecereis a verdade te libertará. E muitas vezes essa libertação, essa liberdade é Deus, aleluia, te tirando deste mundo e te levando para o céu, para que você não continue a pecar mais contra Ele. Isso também é libertação. Isso também é libertação. E uma verdade é amor. Aleluia. Deus é amor. Deus, Deus me ama. Deus me amou primeiro. Deus te amou primeiro. Deus ama a sua noiva. Deus ama a sua igreja. Deus está chorando por você. Deus corre e passa seus olhos por todo mundo, buscando aqueles cujo coração são totalmente deles. Deus ama, aleluia, ao pecador. Deus ama a prostituta. Deus ama ao homossexual. Deus ama ao traiçoeiro. Deus ama ao adúltero. Deus ama ao fornicário. Deus ama aquele que busca pornografia. Deus ama ao corrupto. Deus ama ao assassino. Deus, Deus ama o chefão da facção. Mas Deus aplaude nada daquilo que eles fazem. Deus não aplaude, não apoia os pensamentos dele, contrários à palavra, contrários à verdade, mas ele te ama sim. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que vocês sejam salvos, é que nós sejamos salvos, sejamos curados, sejamos libertos, sejamos e filhos de Deus. Mas Deus não apoia o que você pode. Deus não, aleluia, não comparte a tua ideia. Deus não aplaude aquilo que você aplaude. Deus não festeja aquilo que você, aleluia, festeja. Deus não faz festa daquilo que você, com que você faz festa. Deus se alegra com a imundícia que você se alegra. Deus não te dá ânimo para que você continue, mas Ele te ama. E hoje você está sabendo, estando em pecado, Ele te ama. Mas se você morrer nessa condição, se você morrer em pecado, se você morrer, aleluia, no homossexualismo, se você morrer, aleluia, no pecado do adultério, se você morrer, aleluia, na mentira, morrer no engano, se você morrer ainda sem se arrepender da mentira, se você morrer ainda no adultério, na fornicação, se você morrer, aleluia, no assassinato, se você buscar a Jesus e não clamar por conversão, você vai para o inferno, você será lançado para o lago de fogo, você irá para um lugar onde Deus não está. Mas Deus te ama hoje. Deus não quer que você morra sem Ele.
Deus não quer que você morra no homossexualismo. Deus te chamou para ser homem, não para ser homossexual. Deus te chamou para ser homem. Deus te criou para ser homem. Deus te criou homem. Deus te criou mulher. Deus te criou. Deus te formou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Amém? Você veio do coração de Deus, mas Deus te formou. Aleluia! Do pó da terra. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. É para isso que Deus criou a humanidade. Para que a humanidade viva cheia do Espírito Santo de Deus. Deus ama a criação. Deus ama ao homem de toda. Isso eu tenho certeza. Mas Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus não se alegra com a morte do homossexual, do assassino, do filho desobediente. Deus não se alegra. Não se engane. E é por isso que te arrepende e se converte hoje. Porque é chegado o reino de Deus. Se arrepende hoje, volta para Jesus. Você que está desviado, você que está descarrilado, você que está afastado de Deus, você que está longe da presença, busca o Senhor agora. Se arrepende, se converta, se reconcilia agora, hoje com Deus. Aleluia! E continua a viver e começa a viver a vontade de Deus. Começa a viver, a agradar a Deus. Deus deseja que tu agrades a Ele. Não busques me agradar. Não busques agradar a mim. Não busques agradar a homens. Busca agradar a Deus. Põe os teus olhos. Põe a tua fé. Aleluia. No autor e consumador da tua fé. As minhas convicções estão em Cristo. E estarão sempre em Cristo. A minha convicção, o meu fundamento, estão e estarão em Cristo Jesus. Eu sei que eu sou o mais pecador de todos os homens. Eu sou o mais pecador de todos os profetas. São indestrutíveis. As minhas convicções, a minha fé em Cristo Jesus e na sua verdade, na sua palavra, é indestrutível. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum religioso, nenhum ministro, nenhum anjo, nem demônios poderá destruir a minha fortaleza, a minha verdade, porque eu nunca abrirei mão da verdade. Eu não sei vocês. Se vocês quiserem continuar no pecado, se vocês quiserem continuar no adultério, se vocês quiserem continuar na traição, se vocês quiserem continuar na religiosidade, se vocês quiserem continuar no orgulho, na fofoca, se vocês quiserem continuar no assassinato, se vocês quiserem continuar, aleluia, na falsa doutrina, no falso evangelho, se vocês quiserem continuar na tua ideologia, a Bíblia fala assim: quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Quem quer viver no pecado, continue se perdendo. Mas eu, César Augusto Machado Figueira, este pecador aqui, que todos os dias busca, este pecador que ama pregar a palavra aqui, eu e a minha casa, eu e a minha família que Deus me deu, ministraremos e ministramos ao Senhor. Serviremos, adoramos ao Rei da Glória, ao Elohim, ao Eterno, ao Abba Pai. Nunca abrirei mão da verdade. Porque eu sei que a gente se dá muito mal. E é vergonhoso diante de Deus abrir mão da verdade. Irmão, volta para Cristo. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serves ao diabo, ou serves a Cristo. Ou serves ao Espírito Santo, ou serves ao Espírito do mundo, ao Espírito do diabo. Você sabe que no mundo está o maligno, que no mundo já é o maligno. Então, este mundo, este sistema que parece bonito, parece próspero, está regido pelo maligno. Jesus falou assim que o nosso reino, o meu reino, não é dessa terra. Não é, não pertence a essa terra. Deus nos chamou para nós governar e dominar sobre a terra. Mas esta terra está corrompida, está perdida.
está gemendo por causa do pecado e da maldição. E somos nós os filhos, pelo Espírito Santo, cheio da verdade, cheio do Espírito Santo. Nós precisamos governar desde as espirituais, desde o andar espiritual, desde o patamar espiritual, desde a dimensão do Espírito Santo de Deus, mesmo estando na terra, que está corrompida. É como Ló, quando estava na Babilônia. Ló, né? Ele está na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. A cultura, o reino, a fé, as convicções, ele era diferente. Ele era diferente. A sua vida era diferente. E era tão diferente que o anjo do Senhor entrou e pousou na sua casa. Entrou e pousou na casa de Ló. Aleluia. Porque a casa de Ló representava um lugar onde Deus podia entrar, um lugar que era aceitável, um lugar que para Deus era como um santuário onde Deus podia se mover, onde Deus podia falar, e Deus entrou na casa de Ló. A casa de Ló estava na Babilônia, mas a casa de Ló não vivia os princípios, não vivia segundo o sistema da Babilônia. Assim como hoje, muita gente da igreja, muita gente no evangelho, estamos neste mundo perdido, babilônico, contaminado, sujo, imundo, sodomista. Deixando influenciar, estão deixando entrar a Babilônia dentro das quatro paredes, dentro dos templos, estão deixando entrar o sistema babilônico e sodomita dentro das igrejas, contaminando a água, contaminando a verdade, abrindo mão de Cristo, abrindo mão do Espírito Santo, abrindo mão da palavra, da Bíblia, da verdade, abrindo mão da revelação de Deus. E é por falta de revelação. E que é a revelação? O que é a revelação? A revelação de Cristo, a revelação da verdade e das verdades de Cristo para a igreja. Mas como a igreja abriu mão da verdade, deixou entrar a Babilônia e trouxe juízo para a Babilônia. Eu quero declarar juízo sobre a Babilônia, em nome de Jesus. Se a Babilônia entrou na tua igreja pela tua causa, pela tua indiferença a Deus, eu profetizo juízo de Deus. Juízo de Deus, não sobre ti, sobre a Babilônia que entrou dentro de ti, dentro da tua igreja. E que Deus tenha misericórdia, que Deus possa se lembrar de você, em nome de Cristo. Porque nós estamos na Babilônia, mas nós não pertencemos. O nosso sistema, a nossa fé, a nossa crença, a nossa verdade é outra. A nossa verdade a nossa verdade atrai os anjos de Deus. A nossa verdade atrai o próprio Deus. A nossa verdade que nós vivemos atrai o juízo, atrai justiça sobre a Babilônia, sobre o mundo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então prepare-se, porque Deus ainda vai continuar, aleluia, fazendo na limpa no Brasil. Prepare-se, porque muita gente que abriu mão da verdade e ensinando engano, mal ensinando. Ai da que faz errar a um dos meus pequeninos. Ai daqueles. E esse ai tem um tom de palavra de maldição, palavra de juízo. Prepare-se, igreja. Prepara-te, Brasil. Prepara-te, pastor. Prepara-te, apóstolo. Prepara-te, profeta. Prepara-te, presbítero. Prepara-te, reverendo. Prepara-te, evangelista. Prepara-te, tu que diz que tu és mestre da palavra. Prepara-te, porque Deus vem com juízo. Deus vai purificar a sua igreja. Deus não parou, ele vai continuar processando e purificando, porque o único que pode purificar a água é Deus. O único que pode transformar a água em vinho é Deus. E o único que pode transformar o vinho em água pura é o próprio Deus. O único que pode fazer sair a água pura da rocha é o próprio Deus.
Deus vai fazer fluir a sua verdade novamente em meio de corações endurecidos. A água vai fluir novamente, a verdade vai fluir novamente no Brasil, na igreja do Brasil, e vai vir um avivamento, vai levantar, vai avivar a sua verdade em nosso meio, no meio da tua igreja. Deus vai avivar a verdade em nome de Cristo Jesus. Aleluia! E por amor do seu nome, Deus vai trazer um avivamento da verdade e não da tua verdade, é da sua verdade, é da verdade eterna, não é da tua verdade. Não te enganes, não te enganes, porque Deus não precisa da tua verdade, Ele precisa, aleluia, fazer a sua vontade. Mas você precisa da verdade de Deus, você precisa se agarrar à verdade, em nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra de hoje, né? Estou tocando trombeta hoje. Hoje eu estou tocando trombeta. Hoje Deus usou o chofar humano. Hoje o som do chofar saiu. E o som do chofar fala: voltem-se à verdade. Abandonem o pecado. Abandonem a falsidade. Deixa de falar, deixa de ensinar meias verdades. Volta-te para a verdade. Porque Deus vem com juízo. Deus vem com juízo. E a igreja vai conhecer que Deus é Deus. Sejam pequenos, sejam grandes. Deus vai fazer juízo com a verdade. A verdade vai trazer juízo. A própria verdade vai te condenar. Amém? Em nome de Jesus. Ah, é amor, Deus é amor. Fogo consumidor vem com verdade, com a palavra de Deus. Vem com juízo, vem com morte. Porque Deus não pode ser burlado. Chega de estar burlando-se de Deus. Chega de estar enganando a igreja. Chega. Tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem semear, é isso que o homem vai colher aqui no Brasil. Em nome de Jesus. A partir deste ano 2026, a partir deste ano 2026, Deus vai fazer juízo e a sua verdade vai diante dele. E vocês verão a glória do Senhor. Você vai se lembrar. Se você vai assistir esta palavra, assista até o final. Por favor. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre a tua vida. E que a verdade de Deus possa se revelar a ti, aos que têm fome, aos que têm sede, aqueles cujo coração são totalmente do Senhor. E que Deus tenha misericórdia de mim. Eu me faço responsável, como profeta, desta palavra liberada sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua igreja, sobre a tua cidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não abra mão da verdade, porque Deus não abriu a mão dele, e eu não abrirei mão da verdade. Amém? Assim diz o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Shalom. A glória e a honra é para o Senhor. A glória, a honra, o poder, o reconhecimento, a fama, seja para meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Amém e amém.